Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 15. Bons estudos! Gozado. Eu trabalho há tanto tempo na construção civil e nunca tinha me dado conta de como o chão de terra que a gente pisa é formado por várias camadas. Isso dá para perceber direitinho na hora que está se fazendo as fundações do prédio. Quando se cava o chão, a gente vê que à medida que o buraco vai se aprofundando, a terra é de um tipo diferente. Nessa teleaula, você vai aprender o que é o solo, como ele se forma e qual a sua importância para a manutenção da vida na superfície da terra. Vai ver quais são os problemas que surgem quando o solo não é utilizado corretamente e perceber sua importância para o equilíbrio ecológico. E vai ficar sabendo ainda a relação entre o solo, clima e vegetação e avaliar a importância da vegetação na paisagem. O engenheiro Macedo você já conhece, não é? Por causa das fundações, ele manja esse negócio de solo e ficou de dar uma mãozinha pra gente. Seu Macedo, dá um minutinho pra mim. Ô Zé, eu vou dar uma ajeitada nessas coisas, daqui a pouco a gente conversa. Sobe aí. Então se ajeita aí você também, que a nossa teleaula está chegando com novas informações. E aí, Zé, qual é a sua dúvida? É o seguinte, seu Macedo. O senhor sabe que eu comprei um terreninho, né? E que finalmente eu vou conseguir construir minha casinha. Então eu comecei dando uma boa limpada no terreno para retirar o mato, as folhas e os galhos que já estavam dominando o pedaço. Nessa hora, eu já percebi uma coisa muito interessante. Ao remexer a folhagem, eu percebi que as folhas que estavam por baixo já estavam apodrecidas. Mas foi depois da limpeza, quando eu fui cavar as fundações, que o bicho pegou. No começo, tinha uma camada de terra escura e arenosa que era muito fácil cavar. Mas depois, tinha uma camada mais dura, uma terra barrenta e avermelhada. Aí eu fiquei intrigado. Como explicar a diferença entre uma camada e outra? Bom, Zé, para entender por que existe essa diferença, é preciso começar do começo. E a primeira coisa a saber é que a camada superficial da crosta terrestre, onde crescem os vegetais, é chamada de solo. No solo, existe uma variada vida microbiana. E são justamente esses micróbios os responsáveis pelas folhas e galhos apodrecidos que você encontrou na hora de limpar o terreno. Os micróbios atuam na decomposição de restos animais e vegetais, transformando esses restos em humus. O produto da decomposição parcial dos restos vegetais que se acumulam no chão florestal, aos quais se juntam restos animais em menor escala. Tem grande importância na constituição do solo, onde é fonte de matéria orgânica para a nutrição vegetal. Ah, essa história de humus eu já manjava. Agora, você já imaginou a quantidade de folhas, galhos de árvores e restos de animais mortos que devem se acumular na floresta? E isso tudo é submetido à ação de micróbios, formando assim o humus. E o mais interessante é que esse humus, que é matéria orgânica decomposta, é incorporado ao solo, aumentando assim a sua fertilidade. Agora, não pense que o solo é formado somente por essa matéria orgânica. Sabe o que mais entra na composição do solo? As rochas. É claro que em pequenos fragmentos. Estou bastante feliz com o sítio que comprei. Mandei fazer uma análise do solo e está tudo em cima. Ele é rico em matéria orgânica e minerais, o que é muito bom para a lavoura. Certo. Tá bom, tô esperando então. Tá, tchau. Ô Maurício, tô com uma dúvida aqui que não me sai da cabeça. Elinho, você fez um excelente negócio. Esse sítio aí que você comprou tem uma terra que é uma beleza. É rica em matéria orgânica, em minerais. Eu sei, mas a minha dúvida está exatamente aí. O material orgânico é fácil de entender. Ele se incorpora ao solo na forma de humus, que é o resultado da decomposição de animais, galhos e folhas. Tudo bem. Mas os minerais? Como é que os minerais que estão nas rochas entram na composição do solo? Boa pergunta. Você sabe como isso acontece? Então presta atenção. Se você pensou em chuva, acertou. Como a gente sabe, o ciclo da água não para nunca. E assim, as rochas são expostas à ação das chuvas durante anos e anos. Aos poucos, essa água vai penetrando nas pequenas fissuras das rochas e vai dissolvendo os minerais que lá encontram. Com isso, a parte da rocha exposta à água acaba se alterando e perdendo sua consistência. Simplificando, ela se esfarela.
A gente diz que a rocha sofreu a ação do intemperismo e pouco a pouco foi se desagregando. Mas não é só a água que tem esse efeito desagregador sobre as rochas, não. Quando se vê pelas fotos, não dá para ter noção exata de como é o sertão baiano. Ao vivo, é impressionante. As pessoas daqui me disseram que já faz mais de um ano que não cai uma gota de chuva. De dia, o sol forte não perdoa nada e à noite fica muito frio. Nem mesmo as rochas resistem a tanta variação de temperatura. Aos poucos, elas vão se esfarelando. É isso mesmo que você está pensando. A variação de temperatura também pode esfarelar as rochas. E esses fragmentos das rochas são levados pelas águas e pelos ventos, entrando assim na composição do solo. Na verdade, o material fundamental para a formação de um solo vem das rochas. Peraí, seu Macedo, deixa eu ver se eu tô entendendo. O solo é composto de material orgânico e de fragmentos de rochas, certo? Certo. O material orgânico do solo é o resultado da decomposição de galhos, folhas e restos de animais mortos, certo? Isso. As rochas sofrem a ação do intemperismo e se fragmentam. E seus fragmentos, levados pelo vento e pela água, vão ajudar a compor o solo. É isso? Perfeito. E não se esqueça de que o principal material para a composição do solo vem das rochas. Bom, com isso já dá para você começar a entender por que o solo tem diferentes camadas. Está aquele perfil do solo. Essas camadas são conhecidas como horizontes do solo. Está aqui, ó. Olha só, aí estão os horizontes do solo, ou seja, suas camadas. Às vezes dá para ver esses horizontes num barranco de estrada e até mesmo identificar as camadas pelas diferentes cores e granulações. A água que penetra no solo transporta os grãos menores para as partes mais profundas. Esses grãos menores são conhecidos como argila. Na parte superior ficam os grãos de areia, que são maiores. Ah, então é por isso que a camada de cima é mais fofa, fácil de cavar. Já as camadas inferiores são mais compactas, uma vez que seus grãos são menores e ficam mais juntinhos, além de serem pressionadas pelas camadas de cima. É isso mesmo. E como a camada de cima é mais fofa, ela permite a passagem da água e do ar, que são indispensáveis para as plantas. E repare que tem solos mais profundos, com mais camadas, e solos mais rasos, com menos camadas. Tem também uns solos mais férteis, outros menos. Solos que permitem a passagem da água e solos impermeáveis, que retêm a água por muito tempo. Olha só, essa carta vem lá do Japão, do outro lado do mundo. Você sabe que nesse meu trabalho eu tenho que entregar cartas que vêm dos mais diferentes lugares. Aí eu fico pensando aqui nesse mundão. Tem lugar de tudo quanto é jeito. Lugares com clima diferente, vegetação diferente, rochas diferentes e, é claro, os mais variados tipos de seres vivos. O que isso tudo tem a ver com o solo, que é o tema da nossa teleaula de hoje? Tem tudo a ver. São exatamente as combinações desses elementos que vão dar origem aos diferentes tipos de solo. Agora, você sabe qual é a combinação perfeita? Aquela que dá origem ao solo fértil? Ah, então fique por dentro. Os solos mais férteis são aqueles que possuem cerca de 10% de matéria orgânica na sua composição e são ricos em elementos nutrientes minerais como o potássio, o fósforo e o cálcio. E tem mais. A fertilidade também depende dos espaços entre os fragmentos que formam o solo, porque é através desses espaços que passam a água e o ar para as raízes das plantas. Veja, Maurício, esse lance da fertilidade do solo eu já entendi. Tem que ter matéria orgânica, minerais e espaço entre os fragmentos de rocha que compõem o solo para deixar a água e o ar chegarem até as raízes das plantas. Até aí tudo bem. Agora, o que eu não entendo e que eu gostaria muito de entender é esse lance aí de não poder tirar a vegetação que cobre o solo. A gente vive ouvindo isso, não é? Me diz, Maurício, o que adianta você ter um solo fértil se você não pode tirar a vegetação para poder plantar? Esse é um assunto muito sério, viu, Alinho? É bom a gente entender isso direitinho. Olha, a vegetação retira do solo os nutrientes que precisa para viver, certo? Quando a vegetação morre, boa parte desses nutrientes retirados são devolvidos para o solo. Só esse já é um bom motivo para evitar a retirada da vegetação, né? Ela impede que o solo empobreça. Mas não para por aí, não. Além do solo, a vegetação precisa de duas outras coisas para viver. Luz do sol e água das chuvas. Acertei? Na mosca. A gente diz que a duração da insolação e a quantidade das chuvas interferem no crescimento dos vegetais. Agora, presta muita atenção.
Os vegetais retribuem esses nutrientes retirados do solo. Com proteção. Isso mesmo. Os vegetais protegem o solo do impacto direto das chuvas, diminuindo o escoamento superficial da água. Ah, já sei. Você está falando da erosão. Exatamente. O aumento do escoamento superficial da água pode provocar erosão do solo, alterando a sua composição e diminuindo assim a sua fertilidade. Bom, fica fácil perceber então que o crescimento dos vegetais está diretamente ligado às condições climáticas, à fertilidade do solo e à influência do relevo. Compadre, você sabe que eu vivo da terra há mais de 40 anos. Depois de tanto tempo, eu agora estou aprendendo muita coisa com o meu menino mais novo, recém-formado em agronomia. A queimada, por exemplo, é uma carta fora do baralho. Ele diz que estraga o solo. A vegetação, que é a cobertura vegetal original, é um dos elementos marcantes da paisagem. E o Brasil é rico em tipos de vegetação: florestas equatoriais, florestas tropicais, florestas de araucárias, cerrados, caatingas, vegetação pantaneira, mangues e campos. Essa cobertura vegetal mantém um equilíbrio harmonioso com os outros elementos que compõem o meio ambiente. Acontece que o homem precisa cultivar o solo e, ao fazer isso, ele pode comprometer esse equilíbrio. E nós estamos aqui no SEASA, em São Paulo, com um agrônomo que vai ajudar a gente a entender melhor sobre esse assunto. A gente já sabe que a vegetação retira dos solos os nutrientes, mas depois, quando ela morre, ela repõe parte desses nutrientes de volta para os solos. Agora, e quando essa vegetação é retirada dos solos para o cultivo? Então isso vai deixar de acontecer, não é mesmo? Exatamente. O solo tende a empobrecer quando a colheita é feita e os nutrientes não são devolvidos à terra. Então, para recompor a fertilidade do solo, é necessário fazer adubação. O problema é que em cultivo de grande escala, a adubação e preparação da terra é feita com o uso de produtos químicos. E esses produtos podem acabar alterando o equilíbrio ambiental. E quais são as práticas agrícolas que mais comprometem a fertilidade dos solos? No Brasil, as práticas agrícolas erradas mais comuns são as queimadas e a monocultura durante longos períodos. As queimadas, além de destruir os nutrientes do solo, ainda poluem o ar, destroem a mata e seus animais. Já a monocultura, que é o cultivo de um único produto o ano todo, acelera o esgotamento do solo. Tanto as queimadas como a monocultura obrigam os agricultores a recompor a fertilidade perdida com o uso dos produtos químicos, o que acaba gerando mais problemas. Caramba! E eu que só queria descobrir por que o solo é formado por diferentes camadas, acabei aprendendo até que as queimadas e a monocultura são uma pedra no sapato da fertilidade do solo. Mas você entendeu tudo mesmo, Zé? Eu acho que entendi, mas vamos revisar para garantir. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o solo é a camada superficial da crosta terrestre e que ele é fundamental para a vida na Terra. Viu que no solo existe uma variada vida microbiana, que age na decomposição de restos de vegetais e animais, dando origem ao humus. Viu que os solos são formados principalmente por fragmentos de rochas, e que esses fragmentos se acomodam, formando várias camadas chamadas de horizontes do solo. Você ficou sabendo que os diversos tipos de solo são explicados pelas diferentes combinações de vegetação, clima e relevo. Por último, você aprendeu que as queimadas e a monocultura aceleram o esgotamento da fertilidade do solo. Falando em queimada, dá só uma olhada na capa dessa revista, ó. Isso aqui é um problema sério. Agora, um outro assunto muito sério é que está na hora de você dar uma boa estudada no seu livro de geografia, para você ficar com esse assunto, o solo, na ponta da língua. Tchau e até a próxima.